Bem, eu estou hoje mais uma vez aqui para falar sobre o escritor Machado de Assis e sua obra Dom Casmurro. São várias vezes que eu tenho voltado a falar sobre o escritor e hoje, em especial, por quê? Porque eu tenho vários jornais, diversos jornais, que tratam do assunto do Dom Casmurro, né? Em especial, este jornal daqui, ó, o Velho Casmurro e a Inglesa. Claro, é uma obra inesgotável. Nem eu e, creio, ninguém esgotaria uma obra igual ao Dom Casmurro. Mas por que é que eu voltei hoje? Porque, primeiro, lógico, há o meu interesse em divulgar o trabalho, a obra, e também a minha pesquisa, que eu faço utilizando o método arqueológico, cujo método foi empregado por Freud, para quando ele estudou o Gradiva de Gência, e então ele disse que escritores criativos trazem muito de seu material complexivo e colocam em sua obra. Exatamente aí. Mas hoje eu vou falar sobre esta matéria, que ela foi publicada no centenário da obra Machado de Assis, o Dom Casmurro. E então aqui foi um momento em que o Bentinho, um dos momentos que o Bentinho, o personagem da obra, ele foi a julgamento. E quem trabalhou nesse processo, que foi publicado aqui, cuja matéria foi publicada aqui, foi nada menos que Carlos Heitor Cone, jornalista, que escreveu 2 crônicas e disse que Mário Alencar, o filho de José de Alencar, parecia muito com Machado de Assis, porque ele tinha os cabelos crespos, Mário de Alencar, a testa era igual a de Machado de Assis e os tiques. Então, se supõe que o Machado de Assis tivesse um filho, né? Mas isso nunca ficou provado, só seria provado hoje, teria condições se fizesse um estudo científico, empregando, por exemplo, o teste de DNA. Aí poderia realmente garantir. Mas como só são conjecturas, e eu não quero falar exatamente sobre isso, porque o meu intuito é mostrar, no meu entendimento, que essa obra, aqui o Dom Casmurro, é a história da mãe de Machado de Assis. Portanto, no meu entendimento, não eu não vou entrar aqui assim para explicar se Machado de Assis tinha ou não filho, se traiu ou não. Mas aqui, bem, mas voltemos, porque Carlos Heitor Cone, ele escreveu essas 2 crônicas e falou sobre isso, e quem participou do julgamento do Bentinho, o personagem da obra casmurriana, foi Mário Tomás Bastos, veja bem, ex-ministro da Justiça, quem comandou a acusação, enquanto que Luísa Najib Eluf, então procuradora da Justiça em São Paulo, defendeu o capítulo e disse que Bentinho era um chato. Também Marcelo Rubens Paiva disse que Bentinho era incapaz de conviver com uma mulher de luz própria. No meu entendimento, cada um tem sua visão naturalmente, né? Mas no meu entendimento, a história do Dom Casmurro não é a história de Machado de Assis com a esposa de José de Alencar, que aqui diz que Machado de Assis traía
né? Era o Comboço, de José de Alencar. A história casmurriana, no meu entendimento, e também eu tomo por base os estudos de Freud, da psicanálise, até porque Machado de Assis, aqui neste livro daqui, ele já colocou, né, que o meu fim, as palavras de Machado de Assis estão aqui escritas. O meu fim, evidente, era atar as duas pontas da vida e restaurar na velhice a adolescência. Então, ele já estava empregando o método da psicanálise, antecipando em 30 anos esse método, né, trazendo para a literatura de ficção. Porque naquela época muitos escritores estavam querendo inovar. E Machado de Assis é um desses, né? Essa obra é realmente difícil, porque, no meu entendimento, somente através da psicanálise, nós podemos observar e estudar essa obra. Porque Machado de Assis está tentando descobrir, tentando entender, não é descobrir, entender o porquê de sua casmurrice. É que Machado de Assis era filho de uma portuguesa, com Francisco José de Assis, a portuguesa Maria Leopoldina, né? E Maria Leopoldina morou com os seus pais, desde que veio de Portugal com 3 anos de idade, morou na casa de Maria José de Mendonça Barroso, a ricaça milionária portuguesa, que veio de Portugal trazendo 2 filhos, Margarida e o filho que será o noivo, o segundo noivo da mãe de Machado de Assis, Joaquim José de Mendonça, de quem Machado de Assis herda o nome, Joaquim Maria. Joaquim de Joaquim, do ex-noivo, e Maria, do nome de Maria. E Machado de Assis nutria o desejo de ser filho dele. Por quê? Porque Machado de Assis, tendo nascido com a pele mulata, ele gozou de uma grande discriminação. Ele foi discriminado. Daí ele desenvolveu uma neurose, uma psiconeurose, né? E ele então tinha a epilepsia por conta de sofrer essas discriminações. Isso ele levou para o resto da vida. E aos 55 anos ele vai querer entender, escrever esta obra, fazendo uma introspecção para compreender o porquê de sua casmurrice. Por que eu digo que Machado de Assis está colocando o método a que eu já expliquei, e ele já estava escrevendo um livro para psicólogos. Ele colocou aqui no capítulo Otelo 135, que está dando matéria para psicólogos desses seus continentes. Colocou também aqui no primeiro capítulo, né, que ia passar, vou para Petrópolis, Dom Casmurro, a casa é a mesma da Renânia. A Renânia é uma região na Europa, na Alemanha, e é o berço da psicologia e da psicanálise. Então, Machado de Assis provavelmente estava inovando, trazendo material novo, técnicas novas para o seu Dom Casmurro, e porque ele estava, além de querer inovar, ele estava querendo entender o porquê de sua casmurrice. E o próprio Machado de Assis vai se surpreendendo ao passo que ele vai fazendo sua psicanálise, né, sua análise, autoanálise, ele vai surpreendendo, porque ele vai trazer a mãe dele, a história da mãe dele, dos avós, né, dos avós maternos, para dentro do seu Dom Casmurro, e vai procurar entender o porquê de sua casmurrice. Este trabalho que eu estou fazendo é o trabalho que também eu uso o método arqueológico empregado por Freud, e eu já consegui encontrar as pecinhas, as peças dessa, que são peças dos pensamentos, das lembranças de Machado de Assis, que ele coloca tudo aqui em seu livro. São 148 capítulos,
E ele vai trazendo essas lembranças encobridoras para dentro de sua obra. Fica um trabalho maravilhoso, perfeito, mas só possível ser compreendido através da psicanálise, né? Daí todas essas questões de saber o porquê Machado de Assis escreveu uma obra tão complexa, e ele até recebeu o nome alcunha de O Bruxo do Cosme Velho. Claro, foi Drummond de Andrade que colocou, mas naquela época ele não entendeu a obra. Hoje talvez ele compreendesse melhor, lógico, com a capacidade que ele tinha, né? Um intelectual, né? Mas as pessoas não entenderam. E ainda hoje, essa questão de tantos trabalhos, tantas monografias, aqui mesmo eu estou aqui, ó, com as fotos de Machado de Assis, estudado na França, estudado na Alemanha, estudado em quase todos os continentes do universo, né? Então, Machado de Assis é essa figura maravilhosa, esse escritor que nos deixou trabalhos fantásticos, e então o Dom Casmurro nos estimula as pesquisas. Eu quero divulgar o complexo de Dom Casmurro, e fui ao Dom Casmurro para teorizar o complexo de Dom Casmurro, assim como Freud foi em Édipo Rei, de Sófocles, e de lá ele extraiu o complexo de Édipo. Então, entendamos que o complexo de Édipo é tudo, é um conjunto de situações vividas pelo escritor em sua infância, e ele depois quis entender, compreender o porquê de sua casmurrice, né? A última pecinha, para mostrar o porquê Machado de Assis acreditava que a sua mãe traía o pai. Claro, ela casou sem amor aos 26 anos de idade, eu já tenho, mas por enquanto eu vou apenas ficar mostrando este trabalho aqui, que eu acho fantástico, e não vou ficar parando, não vou parar por aqui. Por enquanto, vamos entender o Machado de Assis, porque como eu encontrei esta matéria aqui neste jornal, quer dizer, eu já tinha a matéria, eu estou querendo explicar que, no meu entendimento, não é nada a história de Machado de Assis com a esposa, a inglesa, né? A esposa de José de Alencar, conforme tem aqui, né? Então, isso, no meu entendimento, foi uma fofoca a mais, né? Uma fofoca a mais. Mas, aos poucos, o leitor vai compreendendo que essa história, né? Aqui a inglesa, José de Alencar, Machado de Assis, e o Mário, né? Aqui, ó.